Senta aqui, pega um café e bora direto ao ponto. Por décadas, a história da eletrificação mundial foi contada como um duelo de titãs. Nikola Tesla, o mago da eletricidade, o gênio incompreendido, o visionário que queria energia grátis para o mundo. Do outro lado, Thomas Edison, o rei da lâmpada, o empresário implacável, o vilão capitalista que só pensava em lucro. A internet adora essa narrativa. É simples, é dramática, é fácil de consumir. Mas como quase tudo que é fácil demais, é uma versão incompleta, uma versão que esconde o verdadeiro campo de batalha. A Guerra das Correntes não foi uma briga de ego entre dois inventores. Foi uma batalha de engenharia, economia e, acima de tudo, de modelos de negócio. A disputa real, o ringue principal, era entre a corrente contínua, a DC, defendida por Edison, e a corrente alternada, a AC, impulsionada por um homem que a história muitas vezes esquece, George Westinghouse. Tesla, ele era a arma secreta, o motor que a AC precisava para vencer. Mas a guerra era de Westinghouse. Para entender a revolução, precisamos voltar ao início. Pense no final do século XIX. Cidades cresciam, fábricas brotavam, e a iluminação a gás estava se tornando obsoleta. Edison, com sua lâmpada incandescente e seu sistema de corrente contínua, foi o pioneiro. A DC é simples. É como uma mangueira empurrando água sempre para o mesmo lado. Os elétrons fluem em uma única direção. Isso era ótimo para a época. Era fácil de entender, fácil de regular e funcionava perfeitamente em curtas distâncias. As primeiras usinas de Edison eram instaladas no centro das cidades e a energia era distribuída para os quarteirões vizinhos. Mas aqui estava o calcanhar de Aquiles da DC, a resistência. A cada quilômetro que a energia DC precisava percorrer, ela perdia força, se dissipava em forma de calor. Para compensar essa perda, Edison precisava de fios de cobre incrivelmente grossos, caríssimos, ou de usinas geradoras a cada poucos quilômetros. Imagine o custo e a ineficiência. Para eletrificar uma cidade inteira, ele precisaria de centenas de usinas. Para eletrificar um país, era simplesmente inviável. A corrente contínua era um sistema local, limitado, e isso era um problema de escala. Edison estava vendendo um produto que não podia crescer com a ambição da América. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? É aqui que entra George Westinghouse, um empreendedor nato, já rico e famoso por suas invenções no setor ferroviário, como o freio a ar. Westinghouse não era um inventor elétrico como Tesla ou Edison, mas era um visionário de mercado. Ele olhou para o mapa dos Estados Unidos, viu as vastas distâncias e percebeu que a eletricidade precisava de trilhos invisíveis que chegassem longe e de forma barata. Westinghouse viu na corrente alternada a solução para o problema de escala da corrente contínua. Ele começou a comprar patentes de sistemas AC de inventores europeus, como Lucien Gaulard e John Dixon Gibbs. Ele estava montando um arsenal. E o que faltava nesse arsenal? Um motor prático. Um motor que pudesse usar a AC para fazer as fábricas e os bondes funcionarem. E é aí que o caminho dele se cruza com o de Nikola Tesla. Westinghouse não estava apenas competindo, ele estava apostando o futuro da sua fortuna e da eletrificação mundial na AC. Ele era o verdadeiro general da Guerra das Correntes. A corrente alternada, a AC, é o oposto da DC. Em vez de um fluxo constante, os elétrons mudam de direção, vão e voltam, dezenas de vezes por segundo. Pense na analogia da gangorra que mencionamos. Parece complexo, mas é essa oscilação que permite a mágica, o transformador. O transformador é a peça central. Ele permite que a tensão da eletricidade seja elevada para níveis altíssimos. Por que isso é crucial? Porque, em alta tensão, a corrente pode viajar por centenas de quilômetros em fios finos, com perda mínima de energia. Chegando perto da cidade, outro transformador abaixa a tensão para níveis seguros para casas e fábricas. Bingo! O problema da distância e do custo da corrente contínua estava resolvido.
A corrente alternada podia ser gerada em uma usina hidrelétrica distante, como Niagara Falls, e alimentar cidades inteiras. Era o triunfo da eficiência econômica sobre a simplicidade técnica. Mas, como dissemos, a corrente alternada precisava de um motor prático, e esse motor veio de Nikola Tesla. Em 1888, ele patenteou seu motor de indução AC. Este não era apenas um motor, era a peça que faltava para transformar a corrente alternada de uma curiosidade científica em uma força industrial imparável. É importante notar que a inovação muitas vezes acontece em paralelo. No mesmo período, o italiano Galileo Ferraris também apresentou um motor de indução. Mas a versão de Tesla era mais robusta, mais escalável e, crucialmente, ele tinha a visão de um sistema polifásico, usando duas ou mais correntes alternadas defasadas, que tornava o motor mais potente e eficiente. Ferraris não acreditou no potencial comercial, Tesla sim, e Westinghouse, com seu faro para o mercado, viu o potencial explosivo. Em 1888, Westinghouse comprou as patentes de Tesla. O acordo original era complexo, mas o que importa é que a Westinghouse colocou a engrenagem para rodar. A corrente alternada tinha agora o sistema de distribuição, transformadores, e o sistema de uso, motor de indução. A corrente contínua estava com os dias contados. A corrente alternada precisava de uma vitrine, e ela veio em grande estilo. Em 1893, a Exposição Universal de Chicago, a Feira Mundial, precisava de iluminação. Edison, com sua corrente contínua, fez uma proposta. Westinghouse, com a corrente alternada e as patentes de Tesla, fez outra. A proposta de Westinghouse era muito mais barata e eficiente. A Exposição de Chicago foi um espetáculo de luzes. Milhares de lâmpadas incandescentes alimentadas por corrente alternada. Foi a prova pública, irrefutável, de que a corrente alternada era o futuro. Mas o golpe de misericórdia veio em 1895 com o projeto da usina hidrelétrica de Niagara Falls. O contrato para aproveitar a força das cataratas do Niágara e enviar energia para a cidade de Buffalo, a mais de 30 quilômetros de distância, era o prêmio máximo. A corrente contínua não tinha a menor chance. Westinghouse, usando a tecnologia AC de Tesla, venceu o contrato. A energia de Niagara Falls, gerada em corrente alternada, marcou o início da eletrificação moderna. A guerra das correntes estava tecnicamente vencida. Edison não era um homem que aceitava a derrota facilmente. Ele era um mestre do marketing, e quando a técnica falhou, ele apelou para o medo. Sua campanha para desacreditar a corrente alternada foi brutal e chocante. Edison e seus aliados começaram a fazer demonstrações públicas, eletrocutando animais com corrente alternada. O objetivo era simples: associar a corrente alternada ao perigo, à morte. A mensagem era: a corrente contínua é segura, a corrente alternada mata. Ele chegou a chamar a corrente alternada de corrente da morte. A demonstração mais infame foi a eletrocução de Topsy, uma elefanta de circo, em 1903, filmada e distribuída para o público. Foi um ato de propaganda cruel, projetado para aterrorizar a população e minar a confiança na tecnologia de Westinghouse. Essa tática funcionou por um tempo, plantando a semente da dúvida, mas no final, o argumento técnico e econômico pesou mais. A eletricidade, seja AC ou DC, é perigosa se mal utilizada. Mas a corrente alternada, com seus transformadores, permitia que a energia fosse transmitida com segurança e eficiência incomparáveis. A economia canta mais alto que o medo. A campanha de Edison teve um desdobramento ainda mais sombrio: a cadeira elétrica. Quando o estado de Nova York procurou um método de execução mais humano que o enforcamento, Edison viu uma oportunidade macabra. Ele e seu engenheiro, Harold Brown, fizeram lobby para que a cadeira elétrica usasse a corrente alternada. O objetivo não era apenas criar um novo método de execução, era garantir que, na mente do público, a corrente alternada fosse sinônimo de morte instantânea e violenta. O primeiro homem a ser executado na cadeira elétrica, William Kemmler, em 1890, teve uma morte horrível e prolongada, o que ironicamente manchou a reputação do novo método, mas reforçou a associação da corrente alternada com o perigo. Edison estava disposto a usar a pena de morte como ferramenta de marketing contra seu concorrente. E a tal briga pessoal entre Tesla e Edison? Ela é o mito mais teimoso. Tesla trabalhou para Edison, sim, e houve atrito.
O mais famoso é a história da promessa de pagamento. Tesla alega que um gerente de Edison lhe prometeu 50 mil dólares. Isso é equivalente a mais de US$ 1 milhão hoje. Se ele conseguisse resolver problemas nos geradores de corrente contínua da empresa, Tesla resolveu. O gerente ou o próprio Edison teria rido e dito: Tesla, você não entende o humor americano. Tesla se demitiu, frustrado, mas, em seus próprios escritos, ele demonstrava respeito por Edison como um trabalhador incansável. O atrito era real, mas a guerra era entre empresas e modelos de negócio. A narrativa de rivais mortais é uma simplificação que a internet adora. A realidade é que Tesla e Edison eram dois gênios com visões de mundo e de mercado radicalmente opostas. Depois de vender suas patentes para Westinghouse, Tesla tinha dinheiro e, mais importante, a liberdade para perseguir seus sonhos mais ambiciosos. O maior deles, a transmissão de energia sem fio para o planeta inteiro. O projeto se materializou na famosa Torre Wardenclyffe, em Long Island, Nova York. Tesla acreditava que poderia usar a própria Terra e a atmosfera como condutores gigantes, eletrizando o planeta e permitindo que qualquer pessoa pegasse energia do ar com um receptor simples. Era uma visão poética e revolucionária, mas, como diz o ditado, teoria sem prática que fecha a conta não escala. O projeto era financiado por J.P. Morgan, o magnata das finanças. Morgan não estava interessado em energia grátis. Ele queria um sistema de comunicação transatlântica sem fio para competir com Marconi. Quando Tesla revelou que seu verdadeiro objetivo era a transmissão de energia, Morgan cortou o financiamento. Aqui mora outro mito, o de que Tesla foi sabotado por forças ocultas que não queriam a energia livre. A verdade é mais prosaica e dolorosa. O projeto Wardenclyffe enfrentou limitações técnicas e econômicas intransponíveis na época. A física da transmissão de energia sem fio em escala global, como Tesla imaginava, era extremamente ineficiente. Ele estava tentando fazer algo que exigia uma compreensão e um domínio da tecnologia que simplesmente não existiam no início do século XX. O projeto consumiu sua fortuna e o deixou endividado. Não foi uma conspiração cósmica, foi a dura realidade da engenharia e do capital. Outra área de disputa é o rádio. Quem o inventou? A história popular acredita Guglielmo Marconi, que fez a primeira transmissão transatlântica. Mas Tesla tinha patentes cruciais para a tecnologia de rádio, incluindo o circuito de sintonia. A corrida do rádio foi um álbum de família, com muitos contribuintes. Marconi foi o primeiro a operacionalizar e comercializar o sistema com sucesso. Ele venceu o mercado. Anos depois da morte de Tesla, em 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu algumas patentes de Marconi em favor de Tesla, reconhecendo sua contribuição fundamental. Mas para o público, Marconi já era o pai do rádio. O que vence é o sistema que funciona, que é comercializado e que se torna padrão. O que você precisa levar daqui é que a história real é muito mais rica e complexa do que o mito. A guerra das correntes foi vencida pela eficiência e pela economia da corrente alternada, impulsionada pelo gênio de Tesla e pela visão de mercado de Westinghouse. Edison, o empresário, perdeu a guerra, mas deixou um legado de invenções e de táticas de marketing agressivas. No fim, cada um deixou um rastro luminoso. Edison tinha o faro comercial, fabricava e escalava. Tesla trazia uma centelha quase poética, capaz de ver o que ninguém via. E a sociedade inteira ganhou com essa maratona elétrica. A lâmpada acende e a tomada funciona. O resto é som de laboratório. Zzz, bum, e aquele estalo que revela um caminho novo. E por falar em eficiência e sistemas que funcionam, a corrente alternada venceu porque era o sistema mais eficiente. Sua empresa também precisa de eficiência máxima. A NetAdept Technology ajuda a otimizar sua infraestrutura. Core, SDN, Wireless, Data Center e Cibersegurança. Não deixe sua empresa e seus negócios perderem a guerra da performance. Fale conosco. O link está na descrição. Se você quer mergulhar mais fundo nessa história de gênios, patentes e eletricidade, garanta seu livro ou kit na Amazon Brasil. Biografias e cartas de Nikola Tesla, histórias da eletrificação, ou até mesmo kits de eletrônica para entender corrente alternada e corrente contínua na prática. Os links estão na descrição. E aí, qual mito te contaram que você descobriu ser mentira? Deixe seu comentário.
Se você gostou de desvendar essa história, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você quer mais conteúdo que desmistifica a história, compartilhe este vídeo e marque a gente. Até a próxima!